Conecte-se conosco. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das decisões que impactam a vida do cidadão. A Câmara Municipal de Macaé está presente nas principais plataformas digitais, oferecendo informação e transparência ao alcance de suas mãos. Acompanhe nossas postagens e participe das discussões online, contribuindo com suas opiniões e sugestões. Imagens mostram pessoas usando smartphones e notebooks para acessar as redes sociais da Câmara, destacando a diversidade da comunicação. Seja no Facebook, Instagram ou Twitter, estamos sempre atualizando nossos seguidores sobre as últimas novidades e decisões importantes. Não perca essa oportunidade de se manter informado e engajado com os assuntos da nossa cidade. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé, aquele momento que a gente conversa com pessoas que fazem um trabalho muito bacana na nossa cidade. Hoje a gente está recebendo aqui a Daniela Silva, que é psicopedagoga, futura psicóloga, e vem falar de um assunto que a gente já tratou aqui no podcast, que é a questão ligada ao autismo. Mas dessa vez, a gente não vai falar simplesmente das crianças, dos jovens que são autistas. Vamos falar também um pouco sobre o quanto o autismo impacta, né, a família, as mães, o núcleo familiar daquela criança e as mães principalmente. Não é isso, Daniela? Prazer te receber. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui, estar com vocês, estar com toda a população de Macaé para trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de ajuda, né, nesse tema tão importante. Eu venho trabalhando na área clínica há mais ou menos 2 anos, né? Uhum. Anteriormente eu trabalhava em escolas, né, como pedagoga. Trabalhei também como psicopedagoga na escola. E quando eu fui para a clínica, eu tive a necessidade assim, de perceber a necessidade que as famílias também precisavam ser ouvidas, né? Então, assim, eu faço o atendimento com a criança, com o adolescente, com muito respeito, com muito acolhimento, e também percebi essa necessidade de fazer um atendimento também especial para as famílias. E quando a gente percebe tanto que o meu espaço, ele chama ser integral, porque eu não consigo ver a criança ramificada, né? Como desconectada. Né? Isso. Eu acho que a gente tem que ver a criança e o jovem como um todo. E isso inclui o seu âmbito familiar. E quando a gente fala da maternidade, a maternidade, ela traz um peso muito grande para a mulher. Com certeza. Né? Então, assim, a mulher, ela precisa abdicar de alguns sonhos para conseguir ter o sonho da maternidade. Às vezes são pegas de surpresa, às vezes é de forma planejada, né? Às vezes são mães solo, às vezes são mães que estão em família, né? Já com uma família estruturada. Mas a maternidade, ela traz um peso muito grande, principalmente para a mulher, né? Porque a mulher, ela se dedica mais e os filhos demandam mais da mãe. Então, quando a gente fala também de maternidade atípica, a situação é muito mais complicada, né? É um momento muito mais delicado para a mulher. Porque a mãe, ela passa por várias fases, né? E uma delas é o luto. Porque o que a sociedade traz pra gente, principalmente quando a mulher está grávida? Nossa, que seu filho venha com saúde. Isso. É a primeira coisa que as pessoas falam. A expectativa é sempre de uma criança saudável, bem, que brinca, que interage, né? Exatamente. Então, quando a família, né, os pais, eles recebem esse diagnóstico, o luto é muito comum, né? Então, vem a fase de negação, a fase de resistência. Rola a rejeição também. Rola a rejeição, com certeza. E tem mães que passam por um processo duradouro, né, com essa rejeição do diagnóstico. E aí, junto a isso, a gente sabe que uma criança, né, quando um bebê ou uma criança que é diagnosticada com autismo, ela precisa ter intervenção precoce, né, para a gente dar uma qualidade de vida para esse indivíduo. Então, ele precisa de muitas terapias, ele precisa de um atendimento mais especial, mais individualizado. Então, tudo que a mãe planejou e sonhou e às vezes, eu vou ficar com meu filho até 1 ano de idade, depois eu vou voltar para minha carreira, eu vou voltar para minha vida.
Infelizmente, na maioria dos casos das mães, isso não acontece. Muitas precisam de abdicar de toda a sua vida para interromper planos, projetos, né, que tinham pessoais para poder cuidar do seu filho. Agora, você falou que atuou inicialmente no ambiente escolar, na área de educação. As escolas, de um modo geral, o ambiente escolar, seja ele particular, privado ou público, a escola está pronta, preparada, treinada para ter um olhar clínico, para já perceber os primeiros sinais naquela criança? Eu acho que ainda falta muito entendimento sobre o desenvolvimento infantil. Principalmente, eu acho que é um conceito base que todo profissional da educação precisa ter, que é o conhecimento claro do que é o desenvolvimento infantil, que a gente tem os marcos de desenvolvimento. Então, assim, tem que estar muito claro na cabeça do profissional da escola, né, dos gestores, dos professores, de toda a equipe pedagógica, o que é o desenvolvimento infantil e quais são esses marcos, né? Então, assim, qual habilidade a criança precisa adquirir de acordo com a sua faixa etária, né? Porque a escola é o primeiro ambiente que o indivíduo vai ter a capacidade de socializar e demonstrar suas habilidades, né? Porque em casa, quando você tem a relação com o adulto, é totalmente diferente, porque o adulto ele está disponível para a criança. Né? Às vezes a gente já antecipa as coisas para a criança, porque a gente sabe o que ela quer e a gente já antecipa. E outra coisa também, em casa, o olhar da mãe, o olhar do pai, é um olhar mais condescendente, né? Onde tudo é considerado engraçado, pitoresco. Ele não é um olhar clínico. Não é um olhar clínico, exatamente. A escola, a gente fala que a escola é como se fosse um laboratório. Né? É um laboratório de experiências, é um laboratório de vivências. Então, assim, ali o professor, né, principalmente o professor que vai estar num contexto de sala de aula, ele precisa ter esse olhar diferenciado e o entendimento do que é o desenvolvimento infantil, né, o infanto-juvenil, para a gente poder rastrear e poder sinalizar para o pai, né? Enquanto professor, ele não pode diagnosticar a criança, né? Mas, assim, ele pode dar, trazer as características que chamam a atenção e indicar para o profissional, né? O profissional ideal para poder fazer a avaliação, né, necessária para essa pessoa. Mas, assim, eu sinto muita falta dessa preparação, enquanto conhecimento do desenvolvimento e dos marcos do desenvolvimento e com relação à lei da inclusão. Né? Então, assim, quando uma criança ela já tem um diagnóstico fechado, como é que precisa ser trabalhado? O que precisa ser adaptado? Quais documentos que essa criança, que esse adolescente precisa ter nas escolas? Por exemplo, nós temos o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Né? Toda criança que tem uma necessidade especial, ela precisa ter esse plano. Porque esse plano a gente vai traçar todas as metas, todos os objetivos, a partir de habilidades que ele ainda precisa adquirir. Né? Então, assim, eu sinto muita falta quando eu vou nas escolas e quando eu estava ali dentro dessa falta desse desconhecimento do que é a lei da inclusão e da questão do marco do desenvolvimento. Mas aí, o que você, como profissional da psicopedagogia, o que é que você recomenda? Que o ambiente escolar, a rede pública e privada, tenha mais profissionais como você dentro do ambiente para estar instruindo isso, ou que os profissionais existentes hoje passem por processo de qualificação, de treinamento, para desenvolverem esse olhar? O que é mais prático? Olha, principalmente, eu acho assim, começar no micro é bem importante, assim, dar um treinamento qualificado para esses profissionais, né? A partir de cursos sobre inclusão, cursos sobre desenvolvimento, né? Trazer para dentro da escola. E aí, de caráter macro, a gente pensar assim, por exemplo, concursos públicos, né? Exigir uma certa experiência em algumas áreas,
né? Porque às vezes tem a necessidade de ter um mediador dentro de sala, mas às vezes a exigência, o pré-requisito para esse mediador, a pessoa não está qualificada para estar ali com aquela criança. E por isso que eu percebo que nas escolas está tendo muita desistência. Mas porque desculpa, mas quais são os cursos hoje que existem, ou modelos de qualificação que podem tornar alguém apto para desenvolver essa atividade? Olha, nós temos cursos... Uma professora hoje da rede pública que queira se especializar para ter esse olhar, ela pode procurar que tipo de... Sim, tem cursos de extensão oferecidos pelo MEC gratuitamente. Muitos cursos sobre inclusão, sobre desenvolvimento. Você vai lá no portal do MEC, são cursos de 3 horas, 4 horas, né? Que vão ganha dar certificação, noções, né? vão dar noções básicas, E assim, além disso, as pessoas que têm condição de fazer uma pós-graduação na área de inclusão, na área de educação especial, também é fundamental, né? E eu sei que na rede municipal eu percebo assim que tem mais iniciativas, né, para esses profissionais, porque eles fazem parcerias com universidades. Eu sei que tem um movimento que eles fazem essas parcerias para dar um desconto para o professor, né? Então, assim, uma pós-graduação também seria o ideal, né? Mas eu sei quem não tem condição de pagar, às vezes, tudo, mas tem curso de extensão. Tem muitos cursos de extensão que são gratuitos, que tem pessoas que fazem e-books hoje em dia, e-books para você, né, para você baixar de forma gratuita e fazer uma leitura simples, uma leitura com bom entendimento. Então, assim, é aprofundar, né? Nós temos os documentos, né? Então, tem a lei da inclusão, que a gente pode fazer a leitura. Nós temos a lei de diretrizes e bases da educação, e ali tá tudo bem claro, bem estabelecido. Então, assim, o conhecimento também está a partir desses documentos. Né? Desses documentos que são importantes e que todo profissional precisa ter conhecimento. Agora, tão importante quanto esse conhecimento teórico, né, que pode ser adquirido numa pós-graduação, num curso de extensão, é também o profissional ter um olhar clínico. Sim. Né? Um olhar clínico e sensível. Sensível, exatamente. Né? E esse olhar é fundamental, porque você tá ali com aquela criança, com aquele adolescente, você tá percebendo que tem algo que desperta mais atenção, que precisa de mais cuidados. E aí, naquele momento ali, você como professor, o correto é, gente, eu tô percebendo que tem algo diferente. A gente precisa comunicar para a família e encaminhar para as pessoas que são capacitadas para fazer a avaliação, né? Então, assim, esses encaminhamentos são muito importantes, né? Então, assim, mas cabe muito ao olhar mesmo desse profissional que está com a criança dentro de sala de aula. Quando você fala tem algo ali diferente, e aí me ocorre te perguntar o seguinte, quais são os primeiros sinais? Ou não, os primeiros sinais não são padronizados, varia de criança para criança? Sim, porque quais são os parâmetros, né, que a gente pensa quando a gente fala de marco de desenvolvimento? É a questão socioemocional. Então, como que ela lida com os pares? Como é que ela é uma criança que ela tem limite baixo à frustração? Ela é uma criança que não consegue se adaptar ao meio? Então, assim, como é que é as brincadeiras dela? Ela gosta de se isolar, ela gosta de brincar com o grupo, ela gosta de ser uma criança líder, né? Então, assim, já observar a partir daí, que são os comportamentos socioemocionais. A outra parte também que a gente avalia, né, nessa parte de desenvolvimento, é a parte cognitiva. Então, como é que é o raciocínio lógico dessa criança? Ela é aquela criança que às vezes fica parada muito tempo, fica olhando para cima, às vezes você está falando, ela parece que não está ali, né? Ela está com algum atraso na questão de escrita, na questão de se estiver na fase de alfabetização, ela não conseguir, né, efetuar mesmo a alfabetização, concluir a alfabetização. Como é que tá essa parte mental da criança mesmo, cognitiva, né? De pensamento, de entendimento, né? De compreensão. Como é que tá? Ela consegue compreender? Né? E aí a gente vai pensar em vários parâmetros, né? Porque quando a gente fala de uma criança que tem dificuldade de compreensão, pode ser fisiológico,
né? Ou pode ser sim um transtorno. Então a gente tem que descartar todas as hipóteses. Então, assim, enquanto escola, elas já encaminham, né? Para fazer o PAC, que é o de processamento auditivo central, né? E aí manda para fazer o PAC, para ver se está tudo certo nessa questão da compreensão. Questão da visão. Da visão, a gente avalia a visão. Então a gente avalia o fisiológico, tá ok? Então a gente tem que ir para uma outra questão, né? Então tem essa parte cognitiva. Uma outra parte que é fundamental, que eu acho que passa muito, assim, batido, é a questão da linguagem. Quando a gente fala assim, passou de 18 meses, a criança não está falando nada. Só fala mamã, papá, com um ano e meio. A criança ela não consegue falar frases simples, mesmo que não tenha coerência. Mas, assim, se ela tem uma dificuldade na linguagem e isso a gente deixa passar, é um equívoco muito grande pra gente, porque todo mundo às vezes fala assim, não, mas deixa no tempo da criança, mas a linguagem é um dos fatores principais que a gente precisa avaliar. Porque quanto antes a gente intervir, melhor. E a linguagem começa a se manifestar sempre numa mesma fase. Numa mesma ou fase. Pelo menos deveria. Isso, exatamente. Por volta de 18 meses, a criança ela já consegue, né, balbuciar, falar pequenas frases, já pedir algumas coisas, água, já de forma intencional. Né? São palavras de formas intencionais também. Que ela já elabora ali um raciocínio ao jeito dela e tenta expressar aquilo, exatamente. Então, quando é uma criança que não consegue expressar, a gente já tem um sinal de alerta. Aquela criança que tá brincando, você chama ela pelo nome, ela não responde. Né? Você chama várias vezes, ela não responde. É um sinal de alerta. Então, tudo ligado à linguagem. Né? Então, assim, são contextos que a gente precisa estar sempre de olho, que fazem parte do desenvolvimento infantil, né? Infanto-juvenil. Eu queria voltar não, porque a gente não entrou nessa parte ainda. Eu queria falar um pouquinho sobre o início do teu trabalho. A gente conversou aqui um pouquinho fora do ar e a Daniela falou que ela começou a tratar crianças e no decorrer do trabalho com crianças ela entendeu que também era necessário fazer um link, ligar esse trabalho com as famílias e em particular com as mães, né? Isso. As mães seguram essa carga toda, né? Isso, exatamente. E aí, quando eu comecei esse processo todo, né, de trabalho clínico, de olhar clínico, eu fui percebendo que as mães precisavam muito de ajuda, porque faltam rede de apoio, porque a gente sabe o quanto é difícil ter pessoas que consigam estar com elas nesse momento, até porque assim, eu tenho pacientes que eles ainda não conseguem se comunicar, né? A partir da linguagem, né? Da fala, eles não conseguem se expressar. Então, como que eles se expressam? De forma agressiva, né? Batendo, se irritam facilmente. Então, assim, para a mãe, é uma carga muito grande para ela, porque ela precisa lidar, né? A questão emocional dela e da criança ao mesmo tempo, né? Do adolescente ao mesmo tempo. E ela não tem uma pessoa que possa ajudar, porque as pessoas não compreendem, né, o que se passa, e ela não tem uma rede de apoio. Então ela se sente só. Né? E por mais que algumas tenham a figura paterna também, né, para poder ajudar, para poder contribuir, elas se sentem sozinhas. E foi aí que eu idealizei esse projeto, né, junto com uma amiga, que chama Lugar de Acolhimento. Certo. Que aí a gente começou, né, num grupo do WhatsApp, né, fui trazendo essas mães de pacientes meus, a grande parte mães atípicas, né, mas assim, é um grupo ainda muito mesclado. Eu tenho mães que são mães que adotaram, né, eu tenho mães atípicas, eu tenho mães que vieram só no contexto assim, de dificuldade mesmo de aprendizagem, né, mas assim, tá bem mesclado o grupo, mas assim, a gente sabe da necessidade delas serem ouvidas, né, e então a gente fez ontem, né, o nosso primeiro movimento, que foi o Café com Acolhimento. Foi um encontro presencial. Um encontro presencial,
maravilhoso, de muita Legal. troca, né? Então eu trouxe sugestões de leitura, né? Que marcaram a minha vida também, porque eu também sou mãe, né? Eu tenho 2 crianças, as minhas crianças são crianças neurotípicas, né? Que a gente fala, mas eu sei das batalhas que eu vivi, né? E eu trouxe alguns livros de sugestão e acabei presenteando uma delas com um dos livros, né? Uhum. E foi um momento muito bom, de muita troca. E assim, elas trazem essa mesma fala, que elas se sentem sozinhas, que elas se sentem só. Então, assim, eu acho que esse movimento vai ajudar muitas mães que precisam disso, que precisam ser ouvidas, as mães que abdicaram da vida profissional, da vida pessoal, que não tem tempo nem de ir no salão de beleza para pintar o cabelo. Tem mães que chegam lá para mim, para entregar o filho, e falam: Dani, olha meu cabelo tá branco porque eu não consigo ir no salão. Uhum. Eu não tenho tempo para mim, né? Então, assim, a gente percebe essa falta de rede de apoio e essa solidão que elas vivem. E é uma solidão que elas não compartilham porque a gente tem na nossa criação, né, de que nós precisamos ser mulheres fortes, que nós precisamos dar conta, que a nossa função é, né, casar, ter filhos, viver essa maternidade de forma plena. É isso que passa nas novelas. Ser cuidadora, né, prover a família ali de forma com amor, com carinho, com alegria. A mãe não pode ter um estresse emocional, a mãe não pode ter depressão, né? A mãe não pode ter nenhum momento de angústia, a mãe não pode chorar no banheiro, né? A mãe não pode... Então, assim, é muita limitação para a mãe. É muita limitação. Então, assim, elas se sentem muito sozinhas, porque tem muitas coisas que a gente fala na psicologia, né? Que Freud traz muito, que ficam no inconsciente. E que elas não podem trazer isso, né? E quando eu pensei no grupo, e eu deixei isso bem claro para elas, que ali ninguém vai condenar ninguém, porque tá todo mundo na mesma situação, como diz, no mesmo barco. Você que é uma profissional da área da psicologia, né? Você está se graduando. Sim. Futuramente, será uma psicóloga, já é uma pedagoga. Sim. E já lida com todas essas questões. Eu queria aproveitar para sair um pouquinho só e fazer um desvio, depois a gente volta para cá. Que era para falar nisso que você tocou aí, da questão da maternidade e dos desafios do ser mãe. Eu tenho lido alguns artigos, algumas coisas, reportagens, sobre mulheres que têm sido hostilizadas por terem feito a escolha de não ser mãe. Mulheres que apostaram numa carreira, numa formação, enfim, que simplesmente se reconheceram inaptas para a tarefa de ser mãe. Porque ser mãe requer aptidão. Eu acho que o primeiro grande teste vocacional que alguém deveria fazer na vida era detectar se tem vocação para ser mãe. Porque definitivamente, gente, tem muita gente que não tem vocação para ser mãe. Tem muita gente que não tem. Mas desde 9, 10 aninhos de idade, a menina já é introjectada na sua cabeça a ideia de que ela tem que crescer e ser mãe. E isso não é, eu pelo menos acho que isso não é uma obrigação da mulher. Sim. É uma consequência natural, mas não é uma obrigação. Então, eu fico lendo algumas coisas nesse momento polarizado do planeta, porque isso não é uma coisa do Brasil, essa coisa de correntes ideológicas de polarização, isso está no planeta todo, está no mundo todo. E fico vendo muitas mulheres sendo atacadas, principalmente aquelas bem-sucedidas. É interessante que atacam as bem-sucedidas. Né? Acho que não são bem-sucedidas, são pobres, a turma não vê muito, não. Eu queria saber como é que você vê isso, e principalmente também essa glamorização do ser mãe, que a propaganda particularmente massifica muito. Sim. Desde que a gente é criança, a gente vê isso. Sim. É um tema maravilhoso. Maravilhoso da gente trazer. Porque muitas pessoas que têm essa visão, né, das mulheres que decidem por não ser mães, e chegam diretamente para elas e falam assim: vocês são egoístas. Né?
Porque vem isso, vocês são egoístas. Não, e tem alguns que falam, você não é um ser humano pleno. Isso, Também, plenitude, exatamente. Como se fosse assim, a maternidade é o ápice da vida da mulher. Exato. Como se fosse assim, é a maior realização da vida da mulher. Só que é igual, exatamente como você falou. A gente tem aptidões. E uma coisa, gente, que eu vou trazer, assim, que mudou muito, virou muito a minha chave como pessoa agora, falando Daniela, é que o meu analista me trouxe, que ele falou assim, a gente tem que parar de falar que tudo é escolha. Então, quando você fala assim, ó, eu escolhi não ser mãe, vamos tirar o escolha. Foi uma circunstância. Foi uma circunstância. Eu optei pelo meu trabalho, eu optei pelas minhas viagens, porque eu amo ser livre, eu amo fazer o que eu quero. Tipo, eu decidi. Foram as circunstâncias da vida que me fizeram decidir. Não é escolha, porque escolha, a gente traz esse peso aqui, ó, o resto da vida, né? Então, e além disso, eu trago também algo pessoal de que quando eu fui mãe, meu desejo sempre foi ser mãe. Né? Independente de estar casada, de não estar, meu desejo sempre foi ser mãe. Só que eu tive 2 filhos, né? 3 gestações, mas eu tive uma perda e tive 2 filhos vivos, né? E o meu puerpério foi muito difícil. Várias vezes eu pensei o que eu fiz da minha vida. E assim, até alguns anos atrás, que eu não tinha autoconhecimento, isso pra mim era um tabu e ficava no meu inconsciente. Porque eu tinha medo de ser julgada pelas pessoas. Nossa, olha seus filhos, né? Com saúde, que filhos lindos, maravilhosos que você tem. E você desejou isso na sua vida, né? Então, assim, o que eu trago muito é a gente tentar não cobrar tanto das pessoas o que elas querem fazer da vida delas, né? Porque eu acho que a gente... Porque é muito fácil quando você se coloca no lugar do outro. Porque eu falo assim, a empatia. A empatia é linda, sim. Você vai se colocar no lugar do outro, tudo. Mas uma coisa é você se colocar no lugar do outro. Você não vai lá viver a vida dela. Você não vai viver a vida dela. Exatamente. Aqui do meu sofá de casa é muito cômodo eu dizer o que eu acho, que você deve fazer. Exatamente. É muito fácil. Então, assim, temos empatia... Mas, ao mesmo tempo, você tá cobrando que ela seja mãe, porque ela tem que ser mãe, porque isso é uma dádiva que Deus deu pra mulher, né? Ser mãe, e ela precisa ser mãe. Não, ela não precisa ser mãe. Se a decisão dela é, eu quero viver minha vida, eu vou casar, mas não quero ter filhos, eu quero viver com meu marido, quero aproveitar meu casamento, né? Ou não, vou viver sozinha e vou ser independente, vou ser bem-sucedida, vou viajar o mundo. Gente, é decisão. Ou não vou viajar o mundo, vou vender pulseira de miçanga na praia, vou viver como um hippie. Isso! Acabou! É decisão. Exato. E assim, fique leve e não importe com a opinião alheia, porque as pessoas estão massacrando. Muita gente tá... E assim, por isso que você vê muitos casos, né? A gente traz também casos de jovens, né? Que decidem suicidar por conta disso. Porque não conseguem lidar com isso. Porque ainda mais hoje, né? Que rede social tá aí. Então as pessoas... O massacre está multiplicado por 30, Por né? 30. Então, assim, eu já vi muitas situações, né, que mulheres trazem, que você vai ver nos comentários, por exemplo, uma mulher que fala, eu decidi que os filhos vão ficar com o pai. E eu vou ser a mulher que vai pegar os filhos finais de semana. Tem uma página no Instagram que se chama Mães Arrependidas, se eu não me engano. Sim. Que lá... tira muito esse tabu, sabe? Então, assim, é um acolhimento muito grande de mães que não queriam ser mães. Mães arrependidas. Mães arrependidas. É um movimento muito lindo no Instagram de acolhimento dessas mães que não queriam ser mães. Que acabou por circunstâncias da vida sendo mães e não queriam ser mães. Então, assim, às vezes a mãe decidiu deixar com o pai, né? Mães que decidiram levar para adoção.
né? E assim, e são acolhidas, né? E assim, e você percebe assim que o grupo é de acolhimento, mas tem muitas pessoas que vão ali e julgam. Acham um absurdo. Como que você vai deixar com o pai, você que vai ser a mãe que vai buscar final de semana, sendo que isso é né? Como o normal, né, na sociedade é o pai ser assim, né? Quando a mãe decide ser presente só quando a criança está de banho tomado. Isso, exatamente. Bonitinho, e quando a mãe né? decide, né? Não, eu vou pagar a pensão e o pai vai ficar com a criança, todo mundo massacra, né? Então, assim, isso realmente é um tema muito importante da gente ser falado. A mulher, gente, ela não precisa viver a maternidade de forma plena. Ela não precisa ser mãe. Se ela não quiser. Se ela não quiser. Tem mães plenas, tem mães que amam ser mães. Tem mães que vão passando, quando você vê, já tem 4, 5 filhos e estão felizes. Tem mulher que nasceu Tem mulher que nasceu para ser mãe. É a missão de vida. E assim, não, olha, eu não abdiquei da minha carreira, mas eu sou feliz com isso, eu sou bem decidida, eu sou bem resolvida. Show de bola. Gente, show de bola. E da mesma forma, a mãe que não, né, ou a mulher que não optou ser mãe. Tudo bem. A gente tem que respeitar os dois extremos. Isso, Daniela, até certo ponto, eu acho que aliviaria muito, facilitaria muito a vida de todo mundo, né? Se houvesse um entendimento assim. Sim, com certeza. De muitos casais, inclusive. Com certeza, de muitos casais. Porque você pensa, eu fico imaginando, talvez muito dessas coisas aconteçam no nosso país muito em virtude do que eu chamo de excesso de influência da religião na vida das famílias. E aí, veja bem o que eu estou falando. Excesso. Isso. Não que a religião não deva ter alguma influência, eu não vou discutir isso. Mas excesso. Excesso de influência da religião e de qualquer religião. Sem exceção, não excluo nenhuma. Qualquer religião, quando excessivamente pauta a vida de alguém, na minha visão, ela começa a se tornar algo muito perigoso. Essa coisa da maternidade, por exemplo, tem uma carga religiosa muito grande, particularmente uma carga religiosa católica muito forte na vida das pessoas. E às vezes você pode ter um desencontro que é uma moça que cresceu com uma cabeça voltada para um lado, que encontra um rapaz que cresceu com a cabeça voltada para outro, ele acha que a família dele tem que ser cheia de filhos. Essa moça pensa que não, mas aí se apaixonam. A paixão não tem muita lógica, ela une desiguais, que são desiguais durante algum tempo, né? E está feito problema, está armado problema. Como é que essas pessoas vão compatibilizar isso? É um problemão. É um problemão. E aí vem depois as questões de casamento. Aí com a questão da religião, ainda tem isso, porque aí a questão da religião ainda afeta essa assim, eu não estou feliz porque pensamentos contrários. Um vai induzir o outro a fazer alguma coisa. Isso. Ou quem ou quer. Ou pelo menos forçar. Ou forçar, exatamente. Não, mas meu ideal é esse. E assim, e vamos voltar à mulher, porque a mulher tende, às vezes, a fazer mais concessões. Isso, né? Então, aí o que acontece? Ela vai fazer essa concessão, ela vai formar uma família, mas daqui a um tempo ela vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Vai se frustrar. Vai se frustrar. E aí começa os questionamentos, aí começam os problemas conjugais, aí começa o pensamento de separação, e aí vamos para terapia de casal, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem esclarecido, né? Eu acho que filho é responsabilidade. Com certeza. Filho é responsabilidade. Com certeza. Né? Então, assim, vai acima de igual a gente estava conversando, vai acima de religião, vai acima de conceitos que a gente tem, né, de família, de pessoa. Eu acho que quando você vai decidir ter um filho, você tem que pensar muito na responsabilidade, né? De colocar alguém no mundo. Né? A gente sabe que às vezes acontecem de forma acidentais, né? A gente sabe que acontece, né? Mas a gente tem que ter sempre muita responsabilidade quando a gente decidir mesmo. Fala assim, gente, olha, eu vou formar minha família, é isso que eu quero mesmo? É a maternidade que eu quero mesmo? Quem está em dúvida, espera mais um pouco, né? Procura uma terapia, procura se autoconhecer antes de tomar a decisão. Porque a gente sabe, assim, que os efeitos são muito devastadores, né? Pra mulher, pra família,
né? Porque depois vem uma depressão pós-parto, vem uma depressão mais profunda. Daniela, eu iria até um pouquinho mais longe. Eu diria o seguinte aqui, não sei se eu tô... Mas eu diria o seguinte, acho que as pessoas deveriam, entre o casamento e a gestação, deveriam aguardar um tempo suficientemente bom, pelo menos o bastante, para entender se aquela relação realmente dá liga, se aquela reação engata, engrena. Sim. Sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas casam e ato contínuo, já tem uma gravidez e depois se descobrem extremamente incompatíveis. Sim. E tá ali no meio uma criança. No meio da criança, No meio ali daquela incompatibilidade toda, tem uma criança ali no tapete, sentada, brincando com Lego. E o pau tá cantando em volta dela. Exatamente, cara. É muito exatamente. doido. Porque é muito aquela figura, né, que traz, né? Que você forma, aí na sua formatura já começa, né? E o seu casamento? Quando você vai casar? Aí você casa. E seu filho? Cadê? Quando você vai estar gravidinha aí? Cadê a barriguinha? Uma pressão é uma doida, pressão. né? Aí você tem um filho, aí o outro. Ah, mas tem que ter um irmãozinho. Tem que ter irmão. Aí se vem 2 filhos homens ou 2 filhas mulheres. Tá na hora da menina. Da menina. Então, assim, né? A pessoa se sente cobrada o tempo todo. Parece que, assim, nada satisfaz as pessoas, né? Nada satisfaz as pessoas. Eu vou te ser muito sincero, cara. Eu acho que existem algumas desvantagens de ser homem, evidente que existem. Mas quando eu penso nessas coisas, eu dou graças a Deus de ter sido nascido mulher. Porque é muito tenso. Sim, é muito tenso. É muito tenso, tá doido. Vamos voltar agora a falar do teu trabalho e te agradecendo essa janela que a gente fez aqui para falar de uma questão que eu sempre considerei muito importante. Muito e nunca importante. tive uma interlocutora com quem eu pudesse falar disso como jornalista. Então, te agradeço demais. Que ótimo. Mas voltando ao teu trabalho, quando a gente você detecta ali uma criança, começa a fazer um trabalho com essa criança, em seguida começa também a envolver a família. Essa criança vai crescendo. Você está atendendo ali, você está fazendo um trabalho, ela está crescendo. Qual o fator de reversão o melhor, acho que reversão não é a minha palavra, o quanto você consegue pegar essa criança atípica, esse pré-adolescente atípico e ir trabalhando com ele no sentido de adaptá-lo um pouco à rotina cotidiana da interação, da vida coletiva, enquanto a gente, óbvio, não consegue adaptar o coletivo àquela criança, eu acho que é quase impossível, mas dá para colocá-la num fluxo em que ela vai viver normalmente, tranquilamente, ou isso tem a ver com o grau do autismo, por exemplo, que se detecta? Sim, eu trabalho com uma abordagem muito diferenciada, assim, que eu estou me capacitando, né? Eu já sou consultora júnior da abordagem, que chama Inspirados pelo Autismo, que eu me encontrei, porque, como, né, eu disse anteriormente, o meu espaço ele chama Ser Integral e eu queria ver a criança como um todo. E essa abordagem, ela me proporcionou isso. Então, assim, quando eu recebo esse paciente e vou trabalhar com o paciente e a família, eu tenho uma tabela de habilidades com várias habilidades que ele precisa estar conquistando, né? Então, ele passa por vários estágios, né? Então, ele tem do estágio 1 ao estágio 4 de desenvolvimento. E aí, depende, sim, dos níveis de suporte, né? Depende, sim, de como a criança ou adolescente está enquadrada em determinado nível, né? Que tem o nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Então, isso influencia muito na questão da condução e do tratamento. Mas, com essa abordagem, com essa tabela de habilidades, a gente vai vendo os avanços. Então, coisas que tá ali na tabela de habilidade 1, né, do estágio 1, a gente vai trabalhar muito aquela habilidade, e quando você vê, ela já vai sair do estágio 1 e já vai para o estágio 2, depois do estágio 3, do estágio 4. E o nosso objetivo é melhorar mesmo a qualidade de vida. Porque já tem casos, né, de pacientes que saíram do estágio 3 e foram para o 2, que já saíram do nível 2 e foi para o 1. Isso pode acontecer. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter uma intervenção adequada.
Desculpa, os números mais altos dos estágios indicam maior comprometimento. Maior comprometimento. Então, é do maior para o menor. Do maior para o menor, isso, exatamente. Então, eu trabalho habilidade social, então eu faço sessões externas, eu levo ele para um ambiente que a gente fala que é um ambiente não controlado, né? Que aí eu vou ver como é que essa criança, ela reage com o ambiente, né? Então, assim, eu faço muito trabalho externo, né? Então, nós vamos numa sorveteria. Então, como é que essa criança, ela consegue viver de forma autônoma? Então, numa sorveteria, vamos ver o que ela precisa fazer para conseguir o sorvete que ela quer. Né? Então, assim, se eu percebo que ela não tem iniciativa, eu vou modelar, eu vou ajudar. Então, a gente faz essa modelagem, ele vai percebendo. Aí eu vou 1, eu vou 2, vou 3. Aí quando a gente percebe, ele já está conseguindo ir ali e pedir o sorvete dele. Mesmo se você não tem uma comunicação muito, que a gente fala, né? Eu vou pôr entre parênteses, que a gente não usa tanto esse termo, mas assim, uma comunicação funcional, naquele momento ali, ele apontou pro de chocolate. Ele consegue se fazer entender. Ele consegue se fazer entender. Então, assim, isso é um trabalho, pra mim, é muito significativo. E a família, ela percebe essa evolução. Então, assim, às vezes, se eu tenho um paciente que tem uma questão motora muito significativa, a gente vai trabalhando junto com outros profissionais também, né? Um psicomotricista, um terapeuta ocupacional. A gente vai trabalhando junto pra gente conseguir, né, adquirir o melhor. A mesma coisa a linguagem, né? Eu tenho parcerias com grandes fonoaudiólogas aqui, que a gente ajuda, né? Uma ajuda a outra, e eu vou podendo ajudar também no que eu dou conta como leiga, né? Porque eu não sou fono, né? Não sou psicomotricista. Então, assim, eu ajudo da forma que eu posso ajudar. Entendo pouco de acomodação sensorial. Então, quando eu percebo, né? Porque a criança autista, ela tem, às vezes, hiperestímulos, né? Então, hiperestímulo é quando a criança, ela não consegue lidar com o corpo, porque o corpo está muito acelerado, então a gente precisa acomodar essa criança, esse adolescente. Então, eu tenho um ambiente preparado para isso, né, para fazer essa acomodação. Então, tudo que eu trabalho, ele tem uma fundamentação teórica, né, mas além disso, foi o que a gente falou anteriormente, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho o olhar, eu tenho um atendimento humanizado. Eu não me preocupo só depois que sai, né? Que a gente fala do set terapêutico. Saiu dali, já acabou, é o próximo. Não, eu estudo o caso, eu converso com a família, eu mando o WhatsApp. Final de semana que eu fico preocupada com algum comportamento que ele teve, né? Comigo. Final de semana a gente está em contato, né? Faço reuniões com a família, faço reuniões na escola, no ambiente escolar, porque essa parceria é importante, né? E até pra gente dar orientação, porque a gente como profissional, como terapeuta, a gente precisa dar orientações para a escola, né? De como a escola vai trabalhar com essas crianças e esses adolescentes, né? Esses pacientes. Então, assim, é fundamental que o terapeuta, ele tenha essa disponibilidade, né? Eu não consigo, devido à minha demanda, ir frequentemente, mas pelo menos 2 vezes no mês, 2 vezes no ano, desculpa, eu estou na escola. Mas assim, estou lá, faço a visita, mas também estou no WhatsApp, perguntando para a professora, tá tudo bem, você está precisando de ajuda, né? Então, assim, essa parceria, terapia, família, escola, que a gente fala que é a tríade, isso é fundamental para o desenvolvimento. É importante, né? É muito importante. Então, assim, em casa também, a gente dá orientações de como ajudar, né, com algumas questões que a família traz, algumas dificuldades que a família traz, porque a gente sabe que em casa também, eles têm alguns comportamentos que eles não vão ter fora, né? Então, assim, a gente trabalha também com estratégias com a família, para acontecer em casa, né? Para ajudar em casa, auxiliar em casa. Mitos e verdades. A gente está chegando no final do nosso papo, um papo muito enriquecedor. Eu queria, nessa reta final, tocar em alguns mitos e verdades que povoam as mentes, né? Povoam o imaginário popular. Sim. Toda criança, todo pré-adolescente autista será um gênio em alguma coisa? Essa é uma ideia muito comum. A criança autista, ela tem muitas potencialidades. E, às vezes, tem muitas crianças que são dupla excepcionalidade, que a gente fala que é autista com altas habilidades. Sim.
Mas é mito, porque a gente não pode generalizar. Nem todas serão gênios. Mas eu acho que todas terão um domínio em alguma área. Tem crianças que vão voltar mais para áreas artísticas. Desenvolvem uma sensibilidade em uma determinada área. Sim. Às vezes é um gênio na matemática, é um gênio nessa parte prática. Às vezes é um gênio na parte de escrita, de poesia, de literatura, de livros, né? Eles vão descobrindo as suas áreas. Certo. Né? As áreas... E engraçado, assim, que a grande maioria é artística. Todo grande nerd, maioria. um outro mito, todo nerd, todo jovem, criança ou pré-adolescente que é apontado, que tem as características do chamado nerd, introspectivo, focado no mundo, ele é potencialmente um autista? Não, isso é mito. Não, isso é mito. É mito. Porque tem também a questão das altas habilidades, ou a pessoa tem um grande potencial, nem sempre tem superdotação, mas ele tem um grande potencial para alguma coisa. E a gente desmistifica um pouco a questão das altas habilidades, porque às vezes as altas habilidades é considerada a criança gênio. É aquela criança que vai lá naquele programa. Aquele QI altíssimo, né? E vai naquele programa, que eu não sei se eu posso citar o nome, mas que vai lá soletrar e, nossa, soletra de trás pra frente, de frente pra trás. Nossa, aquele gênio. Mas nem sempre é assim. E aí vem muito esse peso, porque assim, quando você tem uma criança que você tem um diagnóstico de altas habilidades, né? Você já pensa nisso, nossa, é um gênio, vai ser potente em tudo. Não, ele vai ter falha. Ele vai ter falha na língua portuguesa, na matemática, ele vai ser mediano, mas ele tem grande potencial de raciocínio. Ele pensa muito além do que as pessoas estão pensando. Ele pode ser mediano. Sim, pode ser um gênio da lógica. Um gênio da lógica, pode ser um gênio das artes, pode ser um gênio da criatividade, da liderança. Ele pode ser um líder. Sim. Ele pode fazer movimentos, na vida adulta, movimentos que a gente nem imaginava que poderia existir. A gente vê o exemplo da Greta Thunberg, né? Sim. Lá no ambientalismo. Fantástico, no ambientalismo. Fantástico. É verdade. Sabe? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. A questão de altas habilidades não quer dizer com ser gênio, que tem que ser potente em tudo, não. Sim. Ele vai ser mediano, às vezes, na escola, mas ele tem uma criatividade extremamente forte, assim, sabe? É uma criança que tem um raciocínio rápido, aquela criança que resolve um problema assim, sabe? Como diz, VaptVupt já está resolvendo, sabe? Aquela criança líder. Então, assim, a gente tem que desmistificar mesmo essa questão do gênio, né? Certo. Daniela Silva, pedagoga, psicopedagoga e psicóloga em formação, porque eu considero psicóloga em formação. Isso. Quem quiser conhecer teu trabalho, te encontrar nas redes sociais, conhecer também esse lugar de acolhimento, Sim. que é esse trabalho que você faz em parceria com a outra profissional, pode te procurar onde, quais redes sociais, qual arroba, como é que te acha? Sim, o meu arroba é Dani Silva, psicopedagoga, tudo normal. Arroba Dani Silva, psicopedagoga, tudo junto, isso. Aí é minha rede social. Na minha rede social tem o linkzinho que tem o meu contato. Quem tiver interesse, as mães, né, que tiverem interesse em entrar nesse grupo, né, nesse lugar de acolhimento, a gente está com muitos projetos legais, muitas parcerias, né? A gente está muito empolgada com esse projeto. Vocês podem entrar em contato comigo, eu insiro vocês no grupo e vai ser um prazer imenso ter todas vocês com a gente nesse movimento lindo que a gente está trazendo para Macaé. É um movimento diferenciado, é um movimento de escuta, de acolhimento, e todas vocês, mães atípicas, mães que precisam ser ouvidas, estão convidadas. Eu fico aguardando. Maravilha. Daniela Silva, quero te agradecer muito, tá? Muito obrigado por esse papo, foi, assim, muito, muito enriquecedor. Te parabenizar por esse foco nesse atendimento e que teu trabalho tenha sempre muito sucesso, tá bom? E eu que te agradeço o espaço, muito obrigada por todo o acolhimento, me senti muito bem, muito à vontade, eu quero agradecer vocês, toda a equipe.
Maravilha, gente. Tá aí. Esse é o Nossa Macaé, esse papo maravilhoso, você sabe, aqui no canal TV Câmara. Lembrando sempre, como eu sempre peço, assine o canal, compartilhe com os amigos. Se você não é assinante, vai lá, dá o like para você ser notificado sobre conteúdo novo. A gente está junto. Até o próximo encontro. Um forte abraço. Conecte-se conosco. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das decisões que impactam a vida do cidadão. A Câmara Municipal de Macaé está presente nas principais plataformas digitais, oferecendo informação e transparência ao alcance de suas mãos. Acompanhe nossas postagens e participe das discussões online, contribuindo com suas opiniões e sugestões. Imagens mostram pessoas usando smartphones e notebooks para acessar as redes sociais da Câmara, destacando a diversidade da comunicação. Seja no Facebook, Instagram ou Twitter, estamos sempre atualizando nossos seguidores sobre as últimas novidades e decisões importantes. Não perca essa oportunidade de se manter informado e engajado com os assuntos da nossa cidade.